Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente para vocês. Eu queria fazer uma breve reflexão a partir da história de um jogador de futebol. É isso mesmo, um jogador de futebol. Na semana passada eu estava dando um rolê aleatório pelos sites de notícias e me deparei com uma matéria no mínimo inusitada. Ela falava sobre um jogador do Palmeiras de 27 anos, um meia chamado Gustavo Scarpa, que tem publicado sistematicamente nas suas redes sociais mini resenhas de clássicos da literatura, de Kafka a Tolstói, de Dostoiévski a Machado de Assis, passando por George Orwell, entre outros. E essa matéria me deixou pasmo. E justamente essa reação que eu tive diante daquela matéria me fez pensar bastante sobre várias coisas, né, que eu queria refletir com vocês. Primeiro, que nós somos um país de não leitores, e talvez isso explique essa minha reação. É claro que isso está ligado, por um lado, ao fato de que nós temos ainda hoje no Brasil um percentual elevado de pessoas analfabetas, ou seja, que não conseguem ler e escrever nada, que corresponde a 7% da nossa população em números oficiais. Isso dá mais de 11 milhões de pessoas. E temos ainda mais 29% dessa população, de uma população de 211 milhões de habitantes, que são considerados analfabetos funcionais, ou seja, sabem escrever com alguma dificuldade mensagens simples, mas não conseguem interpretar um texto mais complexo. Mas não é só isso, não são só esses 36% dos brasileiros que não conseguem ler um texto. Nós não temos no Brasil uma cultura da leitura. Nós vivemos num país com poucas bibliotecas, com poucas livrarias, num país onde boa parte da nossa população não tem sequer acesso a livros. E não há, de fato, um estímulo para que as pessoas leiam. Só para vocês terem uma ideia, o brasileiro lê em média 4 livros por ano. Se nós considerarmos apenas os livros lidos integralmente, são 2, enquanto os franceses leem 21 livros por ano. Então não temos essa atmosfera que estimule os jovens a realizarem a leitura, a criarem o hábito da leitura. E mesmo entre os jovens que têm acesso aos livros, muitas vezes a leitura é considerada como uma coisa de nerd, um hábito de gente mais velha, completamente inadequado para o público jovem. E eu falo a partir da minha própria trajetória. Eu fui ler o meu primeiro livro inteiro, um livro de literatura, um romance, né, inteiro, com 19 anos de idade. Foi a primeira vez que eu li uma obra clássica. E quando eu li, a sensação que eu tive era de como se eu tivesse descoberto um universo completamente novo. E eu pensava, como é que eu passei tanto tempo da minha vida sem conhecer esse tipo de história, esse tipo de livro? Claro, vim de uma família pobre, onde livros eram uma raridade, não havia esse estímulo. E aí eu fiquei pensando a partir da história do Scarpa, quantos jovens ele não será capaz de influenciar com esse exemplo? Porque o Scarpa, assim como outros jogadores de renome, ele representa, ele corporifica, ele personifica o sonho de 9 em cada 10 jovens brasileiros, principalmente dos jovens mais pobres, que veem no futebol uma oportunidade rara, mas real, de conquistar autonomia, de conquistar dignidade, de conquistar o respeito da sociedade. E aí aconteceu também o fenômeno oposto, o contrário. Eu, professor, que não gosto de futebol, que nunca me interessei muito por futebol, para dizer bem a verdade, passei a ter uma certa simpatia pelo esporte, a partir do exemplo do Gustavo Scarpa. Então, quem sabe, né, eu não me torno até um torcedor e quem sabe não começo a acompanhar mais de perto o futebol. Valeu, Scarpa! Seu exemplo é realmente sensacional. E você, já é um leitor assíduo? Tem o hábito da leitura? Diz aí qual é o livro que você mais gosta, qual é o seu autor preferido?